irmãos de igreja, paz do Senhor. Como o pastor falou, eu anotei, dei aula para as crianças, provavelmente alguma criança já fez um aviãozinho com papel, eu perdi. Mas Deus sabe de todas as coisas. E a proposta dessa manhã é falar sobre tempo. Eu queria que os irmãos abrissem as suas Bíblias no livro de Filipenses, no primeiro capítulo de Filipenses, versículo 6. Nós vamos estar lendo todos juntos. Filipenses, capítulo 1. Versículo 6. Todos acharam? Lemos então. Estou plenamente certo de que aquele que comprou, vai, irmãos? Filipenses capítulo 1, versículo 6. Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Amém? Bom, esse texto, esse versículo, é o versículo que nós vamos estar lendo mais uma vez no final da nossa meditação, o versículo que eu tirei como base, para essa meditação. Mas a proposta, mesmo como eu falei, é de falar sobre o tempo. E nós vamos então para o livro de 2 Crônicas, no seu primeiro capítulo. E por que desse tema, desse texto? Na verdade, eu fiquei quebrando um pouco a minha cabeça para dar um tema para a mensagem. Mas eu acho que eu sou muito boa nisso. E o que eu pensei foi a palavra tempo mesmo. Que eu entendo como essa igreja, como o templo de Deus. E eu entendo como o templo interior. Esse é o templo exterior, e eu entendo como o templo interior, que é o nosso coração, a nossa mente. Então, guardem essa palavra, tempo. E essa proposta, eu tive confirmado em Deus através de 2 Crônicas, os seus primeiros capítulos. E eu escolhi porque a gente tem vivido dias assim, dias de construção, dias de reforma. E foi baseado nas últimas pregações que nós ouvimos aqui na igreja. Eu não vou citar todas, mas algumas, todas marcam a nossa vida, mas algumas me marcaram, têm me marcado. Deus tem falado comigo até hoje sobre elas. Uma delas que eu vou citar é sobre oração, sobre a pregação que o pastor fez de palavras de homens e mulheres de oração, que é a proposta que Deus tem para mim e para você, que nós sejamos homens e mulheres de oração. Há mais de um pouquinho de uma semana atrás, no primeiro culto de abertura dos adolescentes, no sábado na igreja, a Cristiane, se eu não me engano, falou sobre o texto, e nesse texto ela nos desafiou a sermos servos, ou seja, a sermos servos e não sermos servidos, e sim sermos servos. Na terça-feira, após essa pregação, nós tivemos a confirmação da palavra de Deus no mesmo texto, onde a doutora Ana Ciné pregou sobre o mesmo texto, o mesmo tema que a Cristiane deu no sábado para os adolescentes, mas desafiando mais uma vez a igreja a sermos servos de oração com fé, porque ela nos desafiou a termos mais fé. No sábado, ontem, no culto dos jovens, nós já sabíamos do tema, porque nós já tínhamos ido no churrasco da igreja de Eli, e eles já tinham exposto o tema anual da federação, Estamos em Reforma, Jesus está trabalhando, que fala justamente sobre construção, sobre reforma, sobre tempo. E nós já sabíamos desse tema, mas mais uma vez fomos desafiados ontem pela Miriam, onde ela pregou e ela nos desafiou também mais uma vez a ficarmos quietos, a esperarmos no Senhor, a confiar no Senhor e nas promessas que Ele mesmo já prometeu que seriam cumpridas para cada um de nós.
Então, através dessas palavras e de outras palavras que nós já estamos ouvindo na oração, na madrugada, nós também ouvimos através da Márcia, da Vanessa, foi escolhido um moto para que nós possamos estar falando todo o final da oração, que também se encontra no segundo livro de Crônicas, capítulo 7, 14 e 15. E um texto conhecido, né, que a gente já fala, a gente já compartilha, se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, e a gente teve que gravar, né? Se humilhar, às vezes quando eu dou uma escorregada, mas a gente consegue falar até o final. Então, todas essas propostas, todos esses textos, todas essas mensagens me levaram a falar sobre tempo interior e sobre tempo exterior. E no primeiro versículo, a gente vai estar lendo alguns versículos quebrados, né? Porque eu fui lendo os capítulos por inteiro, mas não vai dar tempo da gente ler tudo. Então a gente vai estar lendo e tentando entender aquilo que Deus quer para nós nessa manhã. Logo no primeiro versículo, diz assim, primeiro capítulo de 2 Crônicas, diz assim: Salomão, filho de Davi, fortaleceu-se no seu reino, e o Senhor seu Deus era com ele e o engrandeceu sobremaneira. Esse primeiro versículo já me levou a entender que as coisas de Deus não são com interesse. Servir a Deus não pode ser com interesse. E eu entendi que nesse versículo aqui Salomão servia a Deus sem interesse. Mais à frente a gente vai ver várias outras coisas de bênçãos abençoadas que Deus realizou na vida de Salomão. Só que isso aconteceu depois. Ele já era um reino abençoado, já vinha de um reino abençoado, de seu pai, Davi. Mas outras coisas muito grandes aconteceram na vida dele. Só que ele não sabia que essas coisas aconteceriam. Mas ele, mesmo assim, já servia a Deus sem interesse. Isso me faz lembrar da mensagem da Joelma, que falava sobre a oferta de amor. Que antes de qualquer coisa, antes de tudo, a gente precisa servir, adorar e ofertar a Deus com amor, sem querer nada em troca, sem interesse. Tem que ter prazer, tem que ter amor a Deus, sem querer receber algo de troca, de volta. Senhor, eu vou na tua casa, mas eu quero que o Senhor me dê aquela bênção que eu tanto espero. Eu quero aquela minha casa própria que o Senhor já me prometeu. Ó Senhor, eu estou indo em todos os cultos, eu não estou faltando em nenhum. Senhor, eu estou ajudando a fulano, a Beltrano, a Ciclano. Olha, lembra de mim. As coisas de Deus não são com interesse. Salomão, aqui no primeiro versículo, diz que ele já se fortalecia no reino. Ele já se fortalecia, ele já servia, ele já ofertava, ele já crescia no reino dele, sem interesse. E Deus, com a sua muita grandeza, muita sabedoria e soberania, ele observando isso na vida de Salomão, ele o abençoou. E esse versículo diz que Deus, seu reino, o Senhor seu Deus, era com ele e o engrandeceu sobremaneira. Então, a partir daquilo que Salomão se dedicava, daquilo que ele era, daquilo que ele se mostrava, Deus vendo tudo aquilo, Deus engrandeceu. Porque Deus é assim. Deus, ele é um Deus de detalhes, ele é um Deus de mínimos detalhes. Eu acho que uma das coisas que o cristão mais peca é em duvidar da grandiosidade de Deus. A Miriam já disse isso ontem. E eu concordo plenamente com ela. A gente duvida demais do poder de Deus. Só que Deus, ele é um Deus que opera nos mínimos detalhes. A Bíblia, a palavra de Deus já nos diz que Jesus era simples. Ele era um menino simples, humilde. E ele operava nos mínimos detalhes. Assim como seu Pai, como Deus. Que eu também creio que seja simples. Ele opera nos mínimos detalhes. Deus é um Deus de detalhes. E ele viu, ele observou a vida de Salomão. Observou o prazer que Salomão tinha em servir e o engrandeceu. E eu creio que é isso que ele quer fazer comigo e com você nessa manhã.
Ele quer observar o meu e o teu coração. E com isso, se Ele quiser nos engrandecer, Ele vai nos engrandecer. Se Ele não quiser também, a gente vai continuar servindo da mesma forma, da mesma maneira. Mesmo que Deus não nos dê aquilo que a gente tanto almeja, que a gente tanto pede, Ele vai continuar sendo Deus. E nós vamos continuar servindo, nós vamos continuar sendo quem nós somos, que é ser filhos de Deus, servos, fiéis. Então a primeira coisa que eu entendo é que a gente deve servir e seguir a Deus sem interesse, sem querer ter nada em troca, sem interesses. E continuando, a gente vê que no versículo 7 diz assim: naquela mesma noite apareceu Deus a Salomão e lhe disse: pede-me o que queres que eu te dê. Respondeu-lhe Salomão: de grande benevolência usaste para com Davi meu pai, e a mim me fizeste reinar em seu lugar. Agora, pois, ó Senhor Deus, cumpra-se a tua promessa feita a Davi meu pai, porque tu me constituíste rei sobre um povo numeroso, como o pó da terra. Dá-me, pois, agora sabedoria e conhecimento, para que eu saiba conduzir-me à testa desse povo. Pois quem poderia julgar este grande povo? Disse Deus a Salomão: porquanto foi este desejo do teu coração, e não pediste riquezas, bens ou honras, nem a morte dos que te aborrecem, nem tampouco pediste longevidade, mas sabedoria e conhecimento, para que poderes julgar meu povo sobre o qual te constituí rei. Sabedoria e conhecimento são dados a ti, e te darei riquezas, bens e honras, quais não teve nenhum rei antes de ti, e depois de ti não haverá teu igual. Voltou Salomão para Jerusalém, da sua ida ao alto que está em Gibeão, de diante da tenda da congregação, e reinou sobre Israel. A segunda coisa que eu acho muito interessante para a vida do cristão é que a gente precisa aprender a pedir a Deus somente aquilo que é necessário. Infelizmente, nós como cristãos, a gente não sabe pedir. Na verdade, a gente não sabe nem orar como convém. Muitas das vezes a gente não sabe orar como convém, a gente não sabe pedir. Quantas pessoas, quantos de nós, eu estava fazendo uma reflexão comigo mesmo. Quantas vezes eu orei a Deus pedindo algo, pedindo por alguma coisa, mas eu orei anos erradamente. Na verdade, as minhas intenções eram as melhores, mas eu estava orando errado, eu estava pedindo errado. Na verdade, naquele exato momento que eu precisava, não era aquilo. Talvez eu pudesse ganhar aquilo lá na frente, mas naquele momento eu não precisava daquilo. E eu estava justamente pedindo a Deus o desnecessário. Salomão, aqui nesses versículos, a gente vê que ele já era de um reino, como eu falei, de um reino próspero. Poxa, linhagem de Davi. Já tinha passado um reino, o próprio pai dele já tinha passado todo o legado para ele. Então ele já tinha tudo para se dar bem no reinado dele. Ele já era rico, ele já era próspero. E a gente costuma dizer que quanto mais a gente tem, mais a gente quer. Né? Geralmente o ser humano é assim, a gente não está satisfeito com o que a gente tem. Quanto mais a gente tem, mais a gente quer. E Salomão, ele poderia ter feito da mesma forma. Estou precisando de mais dinheiro, de mais ouro, de mais prata, estou precisando, poxa, assim, outro reino aí, esse reino já está tão bom. Né? Expandir as terras, ser mais conhecido, né? Ir para outros lugares, ele poderia pedir tudo isso. Mas não. Lembra do interesse que ele não tinha? Da humildade, da honestidade dele? Pois é. Ele tão somente pediu a Deus sabedoria e conhecimento. E às vezes é o que nos falta, sabedoria e conhecimento. Todas as outras coisas vão sendo acrescentadas, como a Miriam falou ontem. A gente precisa buscar as coisas de Deus. Porque as demais vão sendo acrescentadas conforme Deus quer e não como nós queremos. Só que ele era tão honesto, tão humilde, tão sincero, apesar de toda a riqueza que já o abrangia, que Deus vendo a intenção do coração de Salomão, Deus falou: eu vejo que você poderia ter pedido tantas outras coisas, mas você me pediu sabedoria e conhecimento. Eu vou te dar a sabedoria e conhecimento, mas eu vou te dar além. Eu vou também te dar riquezas, eu vou te dar bens, eu vou te dar honras, as quais nenhum outro rei na história
vai ter, jamais terá. E hoje a gente tem o prazer de conhecer, né, de entender um pouco da vida de Salomão e realmente, vasculhando, procurando na Bíblia, a gente não vê reino tão próspero como foi o dele. Tudo por conta de humildade, de sinceridade, de saber pedir aquilo que realmente é necessário. Será que você tem pedido realmente aquilo que é necessário para você? Eu queria que você parasse agora e refletisse das coisas que você tem pedido para Deus, dos propósitos. Será que realmente essas promessas que você tem falado aí que Deus vai cumprir na sua vida, será que isso é promessa de Deus mesmo? Ou será que isso não é uma coisa que a gente já colocou na nossa mente, que a gente acha que é promessa de Deus, mas não é? Isso é falta de conhecimento, de sabedoria. Falta de, às vezes, nós lermos a palavra de Deus. Porque se a gente não ler, se a gente não meditar, não buscar, não saber, procurar saber tudo que Deus realmente quer para nós, a gente não vai saber se realmente isso é promessa de Deus ou não. E Salomão foi assim. Ele pediu somente aquilo que era necessário. Eis que estou para edificar a casa ao nome do Senhor, meu Deus, e lhe consagrar para queimar perante ele incenso aromático, e lhe apresentar o pão contínuo da proposição e os holocaustos da manhã e da tarde nos sábados, nas festas da lua nova e nas festividades do Senhor nosso Deus, porque é obrigação perpétua para Israel. Está lá no capítulo 2, versículo 4. Acho que versículo 4. A casa que edificarei há de ser grande, porque o nosso Deus é maior do que todos os deuses. Salomão, ele tinha um desejo muito grande no coração dele da construção do templo. Só que ele era honesto, ele era sincero, ele era justo, ele era sábio, ele era próspero e ele tinha todo o conhecimento vindo da parte do Senhor. E ele procurou fazer tudo aquilo conforme Deus tinha falado para ele fazer. Ele foi obediente. Às vezes nos falta obediência em Deus. Falta humildade. Como ele era um homem muito poderoso, ele poderia fazer da forma como ele quisesse a construção do templo. Mas ele foi humilde e ele falou, não, eu preciso de parceiros do meu lado, eu preciso de pessoas que realmente entendam da construção e que possam caminhar junto comigo. Às vezes, irmãos, na nossa caminhada, a gente precisa de pessoas, de amigos, de pessoas que também andem conosco, mas que essas pessoas também andem juntamente com Deus. Que às vezes a gente faz as escolhas erradas. Às vezes, a gente escolhe andar com pessoas erradas. Aqui, mais à frente, ele fala assim, no capítulo 2, versículo 7, diz assim, ele fez uma aliança com Irão, que era rei de Tiro. E ele pediu assim, ele falou, manda-me, pois, agora um homem que saiba trabalhar em ouro, em prata, em bronze, em ferro, em obras de púrpura, de carmesim, de pano azul, que saiba fazer obras de vitais, juntamente com os filhos que estão comigo em Judá e em Jerusalém, os quais Davi, meu pai, empregou. Então ele formou uma aliança e pediu que viesse uma pessoa que entendesse daquilo, que entendesse de construção. Com certeza, se o Elias não entendesse de engenharia, de construção, eu creio que ele não estaria aqui à frente da obra. Mas a liderança da igreja procurou encontrar uma pessoa que entendesse, para que caminhasse do lado, para que desse bons conselhos, para que desse um bom andamento na obra, na construção do nosso templo. Assim Salomão também fez. Ele procurou a pessoa certa, a pessoa ideal. E assim, na nossa construção, no nosso templo interior, muitas das vezes, nós também temos que procurar, para a nossa caminhada, para o nosso crescimento, para o nosso amadurecimento em Deus, nós precisamos procurar pessoas que caminhem com a gente, mas que também caminhem com Deus. Pessoas que entendam na palavra de Deus. Pessoas que vivam na palavra de Deus. Dependendo da nossa escolha, ao invés de a gente construir, ao invés de a gente edificar, ao invés de a gente levantar paredes, amadurecer, crescer, a gente destrói.
a gente destrói mais ainda. Se a engenharia daqui não for boa, né, claro que com a misericórdia de Deus já não vai acontecer, mas futuramente pode acontecer como aconteceu naquele tempo não sei se foi Renascer, algum tempo atrás, que desabou. Né? Porventura, por uma falta de conhecimento, de não conhecer estruturas do local. E às vezes acontece isso com a gente. Escolhemos pessoas erradas para estarem do nosso lado, e ao invés de a gente crescer, amadurecer, caminhar em Deus, a gente anda para trás. Então nós precisamos fazer como Salomão, escolher pessoas certas, escolher pessoas que realmente venham a somar juntamente com a gente para a obra de Deus. E a gente vê nos outros versículos, caminhando um pouquinho mais à frente, que começou então os grandes preparativos para a construção do templo. E Salomão também começou a edificar a casa do Senhor. No capítulo 3, lá no seu versículo 4, diz assim, ou melhor, no capítulo 3, versículo 6, diz assim: também adornou a sala de pedras preciosas, e o ouro era de Parvaim. Vou ler novamente. Também adornou a sala de pedras preciosas, e o ouro era de Parvaim. Eu li um pouquinho mais atrás que ele pediu várias coisas para essa pessoa, que Irã, no caso, mandou para que estivesse ajudando o rei Salomão. Ele mandou o homem que entendesse de ouro, de prata, de bronze, de ferro, né, de panos de linho, de carmesim, de obras de púrpura, de pano azul, coisas que eu nem sei, algumas coisas eu nem sei o que significa, mas eu entendo que deve ser muito boa, né? Até porque eles estavam unidas, estavam juntas, a ouro, a prata, a bronze, então com certeza material ruim não era. E essas foram as coisas, os utensílios que foram escolhidos por Salomão para a construção daquele templo. E quando eu estava lendo, eu fiquei me lembrando da construção da nossa igreja. Né? As pedras, né? Granito, as janelas, né, de vidro temperado. Né? Futuramente nós vamos colocar ar-condicionado, o berçário que antes nós não tínhamos e hoje já é uma realidade na nossa igreja. Né? Eu fico imaginando outros utensílios que ainda virão para compor, né, futuramente os bancos, porque com certeza uma igreja, se ela já está bonita, mas ela quando terminar mais bonita ficará, com certeza essas cadeiras que hoje têm me servido muito bem, mas futuramente elas já vão estar um pouquinho ultrapassadas, a gente vai ter que colocar nos bancos de madeira. Né? Eu fico imaginando a comissão saindo para escolher uma boa madeira, porque não vai poder ser qualquer madeira, né? Compensada. Não, tem que ser uma madeira boa, suporte, uma madeira que dure. Né? Aqui no texto, eles falam até que, mais à frente, não vou me lembrar agora onde está, mas eles falam que foi usada a madeira de cipreste, se eu não me engano, a mesma madeira que foi usada na construção da Arca de Noé. Né? Então foi uma madeira boa, porque, poxa, se a madeira que foi usada para construir a arca, né, onde ficaria ali na água, né, o tempo todo, durante todo aquele tempo, então era uma madeira que era suficiente para durar o tempo. Então tudo foi escolhido nos mínimos detalhes. E no versículo 6, fala: também adornou a sala de pedras preciosas, e o ouro era de Parvaim. E como eu não sei o que significa Parvaim, fui eu e meu amigo, né, tentar pesquisar lá para ver se achava, se aparecia logo de cara a palavra Parvaim, e realmente apareceu. Pesquisando, Parvaim é uma cidade. E essa cidade é uma cidade não habitável. Esse ouro que Salomão pediu que fossem buscar, esse ouro veio direto da cidade de Parvaim. Só que Parvaim era uma cidade morta, uma cidade que não tinha nada. Não tinha nada, ninguém habitava. As pessoas geralmente entravam nessa cidade, buscavam todo o ouro e levavam para outro lugar. Era uma cidade que ninguém habitava, uma cidade morta.
E eu comecei a comparar essa cidade com a nossa vida. Quantos de nós nos achamos mortos? Cidades não habitáveis, pessoas onde ninguém chega perto, ninguém conversa, ninguém está junto, ninguém soma. Só que a gente precisa se lembrar que dentro dessa cidade tinha um tesouro muito grande, onde as pessoas entravam, pegavam, buscavam o tesouro e levavam para outro lugar. Essa cidade era um lugar que guardava um tesouro muito grande, guardava-se ouro dentro dela, muitas pedras preciosas dentro dela. Só que ninguém dava nada para aquela cidade. Então eu queria te dizer nessa manhã, se você tem se sentido como Paravaí, vazia, um lugar que ninguém conversa, ninguém brinca, ninguém se chega até mim, eu queria te dizer que você tem muito valor para Deus, que dentro de você tem algo de muito especial, de muito valoroso para Deus. Dentro de você tem um tesouro muito grande, guardado, que Deus quer que outras pessoas descubram. Então a gente é muito especial para Deus até nesse sentido, no sentido de abençoar. Quando a gente se dispõe a abençoar e a fazer a vontade de Deus, a gente consegue tirar dentro de nós um tesouro que está bem guardado, que está escondido, que quase ninguém sabe que tem, mas que a gente pode servir para abençoar aquele que precisa. Então, se nessa manhã você se sentindo Paravaí, eu queria te desafiar a tirar esse tesouro dentro de você e oferecer esse tesouro para aquelas pessoas que precisam. Que assim como Salomão precisou e fez questão desse ouro, que eu creio que ele poderia buscar ouro em várias outras cidades, até mais próximas dali de Jerusalém. Mas ele fez questão que o ouro fosse tirado dessa cidade. Esse texto só é mencionado uma vez na Bíblia. Estava escrito lá, né, gente? Eu não pesquisei, não li a Bíblia toda ainda para saber. Mas eu sei que estava pesquisado lá, estava escrito lá. Esse texto só é mencionado uma vez, que é nesse capítulo de 2 Crônicas, 2 Crônicas, capítulo 3, do seu versículo 6. Somente essa vez Paravaí é citado na Bíblia toda. Somente essa vez. Então, por que Deus colocaria uma cidade assim, falaria dessa cidade só uma vez na Bíblia? E quando eu lia esse texto, eu fiquei pensando que eu estava lendo os versículos anteriores e fala que eles vêm falar, logo no início do capítulo 3, vem falar de côvados, medidas, diâmetros, largura 20, né, 60 côvados. Eu falei, meu Deus do céu, eu estou boiando, porque eu não tenho a menor noção da extensão da nossa igreja. Eu não sei quanto você não sei. Entendeu? Eu desconheço medidas e larguras, eu não entendo disso. Creio que o Elias entenda, o pessoal da comissão, na comissão de obra entenda, mas eu não entendo. Então, às vezes a gente passa a ser despercebidos nesses versículos, a gente não quer ler, porque a gente acha que a gente não vai entender mesmo. Só que eu queria dizer também para você que toda palavra da Bíblia é importante. Todos os versículos da Bíblia são importantes. E eu ia passar despercebido por esse capítulo 3. E eu ficaria sem saber dessa cidade, desse lugar que guardaria esse tesouro muito grande. Mas eu queria te desafiar também a fazer sempre a vontade de Deus. Quando Ele te pedir para fazer alguma coisa, faça. Se Ele pedir para você ler o livro todo, leia o livro todo. Porque Deus sempre tem alguma coisa para falar para a gente. E mesmo que a gente leia 1, 2, 3, 4, 5 vezes, às vezes de formas diferentes, Deus sempre tem algo a nos dizer. Essa semana mesmo somos prova disso, porque nós ouvimos 2 textos iguais, um texto, na verdade, igual, e Deus falou conosco de formas diferentes. Então, Deus sempre tem um renovo, sempre tem algo a nos acrescentar, a passar para cada um de nós. As crianças estão se preparando para o aniversário e a gente vai falar sobre Davi, né? E tem uma das músicas que fala sobre genealogia. A música
inteira fala fala nomes, desde a linhagem de Davi até chegar a Jesus. E a cada nome, meu Deus do céu, por que fizeram uma música com nomes tão esquisitos, nomes esquisitos, né? Alguns a gente conhece, outros não. E depois eu fiquei pensando sobre isso. Deus tem alguma coisa para falar com a gente a respeito, mesmo sendo nessa música que a gente hoje desconhece, mas que pesquisando, se aprofundando e vivenciando a palavra de Deus, Deus também vai falar. Porque Ele é Deus e porque Ele é soberano entre nós. Amém? E no capítulo 5, a gente vê toda a construção, todos os utensílios que Salomão, a partir do capítulo 4, melhor dizendo, ele foi constituindo, foi preparando utensílios para a construção. Enquanto eu lia, eu me lembrava da Márcia, que já comentou que ela vai fazer arranjos, imagina os arranjos da Márcia, novos, né? E aqui vai ter que ser de 2 metros, Márcia, ou mais, porque a nossa igreja vai ficar grande. Então tem que ser arranjos para compor esse lugar, né? Arranjos para compor o nosso templo, assim como Davi, como Salomão, teve todo o cuidado, né, de preparar. Bom, nós já preparamos tudo, nós já preparamos as paredes, né? E aqui ele começa a falar que ele colocou querubins, né? E depois os irmãos podem ler as asas dos querubins, né? Cobriam a ponta de uma, pegava a outra. Então assim, ele começou a construir e a colocar dentro do templo coisas que edificariam aquele lugar e que edificariam a vida de outras pessoas. Assim também tem que ser conosco, com o nosso templo interior. O que nós temos preparado dentro de nós para que nós possamos construir, comportar o nosso templo interior, o nosso coração, a nossa mente. Você tem se preenchido de quê? Você tem usado o quê? Quais são os utensílios? Quais são as coisas que você tem escolhido para que entrem dentro de você e que elas comportem o templo do Senhor, que é o nosso corpo, que é o templo do Espírito Santo de Deus. Salomão teve todo o cuidado para preparar tudo que era de melhor, tudo que era de mais precioso, porque eram coisas que o nosso Deus merecia. O nosso Deus merece o melhor. Do que você tem enchido o seu coração, a sua mente, a sua vida? Será que vai servir para edificar a vida de alguém? Aquilo que nós temos preenchido e colocado dentro de nós? Eu tenho certeza, Márcia, que você, principalmente por ser uma pessoa muito criativa, né, vai deixar esse lugar muito bonito, com esses arranjos. Eu tenho certeza que os bancos de madeira vão ser grandes. Quando eu fecho os olhos, eu começo a imaginar como a igreja vai ficar. Eu sei que tem pessoas que também imaginam como a igreja vai ficar. E eu tenho certeza que esse lugar vai ficar lindo, e vai chamar a atenção de muitos que vão passar por aqui. Mas não só por causa da beleza, porque vai ser um lugar que vai ficar muito bonito, muito vistoso. Não só porque a nossa igreja vai ter ar-condicionado, que ninguém vai mais passar calor. Não só por isso, não. Porque o que vai ter aqui dentro deste lugar é um tesouro muito grande vindo da parte de Deus. E é isso que Deus quer. Que o nosso coração, que a nossa mente, que o nosso corpo também se encha da presença do Espírito Santo de Deus. Que Ele quer que nós possamos nos encher das coisas vindas diretamente de Deus, para que a gente possa ter aquilo para oferecer para o nosso irmão, para o nosso próximo. Pessoas estão sedentas da palavra de Deus. Sedentas. A gente tem ousado a sair para evangelizar as safras, os adolescentes, os jovens. A gente tem ousado. Isso é uma ousadia, sair para falar da palavra de Deus. E a gente tem visto tanta coisa ruim, tanta coisa suja. Eu me lembro que na segunda-feira estava eu e Vanessa, e é engraçado, irmãos, mas ao mesmo tempo é triste, porque assim, nos pegou desprevenido. Nós estávamos entregando os folhetos para entregar somente para mulheres.
porque seria o culto, né, um encontro de mulheres. E estava mais à frente o pastor, com outros, o Ronaldo, a dona Gilimar, estavam com outros folhetos entregando para os homens que passavam, né? Mas com a gente mesmo, a gente estava entregando mais os convitinhos, que era para o encontro das mulheres. Então a gente só abordava a mulher. Só que no momento a gente estava um pouco distraído, né, Vanessa? E não era uma mulher que se achegou até nós, passava diante de nós, e a gente quase levantou e estendeu o braço para entregar. E não era uma mulher, era um homem. E a gente quase entregou o folheto para aquela pessoa. E assim, depois eu fiquei pensando que às vezes a gente não está preparada, até mesmo para receber pessoas nessa situação. O que a gente tem para oferecer se uma pessoa chegar aqui dessa maneira, desse jeito? Então a gente precisa preparar o nosso tempo, nos preparar primeiramente, para que a gente possa ter o que dizer, possa ter o que falar para essas pessoas. Porque se esse é o nosso alvo, evangelizar, sair, para que os 300 lugares, os 300 lugares da nossa igreja se preencham, podem vir pessoas de tudo quanto é lugar, de tudo quanto é forma, de tudo quanto é jeito. Será que a gente vai estar preparado para receber aqui uma pessoa que já assassinou alguém, um ex-viciado, uma ex-prostituta? Será que nós estamos preparados para receber? Ou será que a gente vai formar panelinhas no pátio da igreja para rir da situação dessas pessoas? É muito sério, gente. O reino de Deus é muito sério. É além daquilo que a gente pode imaginar. Deus requer de nós além daquilo que a gente pode imaginar. Para terminar, no versículo 13 do capítulo 5 diz assim: e quando iam nisso, há um tempo tocaram as trombetas e cantaram para que se fizerem ouvir, para louvarem o Senhor e render-lhe graças. E quando levantaram eles a voz com trombetas, símbolos e outros instrumentos músicos, para louvarem o Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Então sucedeu que a casa do Senhor, se encheu de uma nuvem, de maneira que os sacerdotes não podiam estar ali para ministrar, por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa de Deus. Eu quero que o meu coração se encha da glória de Deus, para que eu possa transmitir para as pessoas que precisam o verdadeiro Evangelho, o Evangelho de Cristo. Eu creio que Salomão teve muitas dificuldades, mesmo com todo o dinheiro que ele tinha, mesmo com o reinado tão próspero que ele tinha, a obra dá trabalho. E muitos de nós, até mesmo nas nossas casas, a gente desiste um pouco quando o assunto é obra, porque dá trabalho. Não é uma coisa fácil de se fazer. Ninguém no estalar dos dedos faz uma obra, tampouco uma grande obra. Quantas pessoas já passaram por aqui, começaram, viram o início da obra, viram os alicerces, viram as sapatos, já não estão mais aqui, outros saíram para outros lugares, outros desistiram, outros não creem que a obra possa continuar, possa se realizar. Obra dá trabalho. Só que quando a gente se dispõe a fazer a vontade de Deus, quando a gente se dispõe a obedecer, como Salomão obedeceu, as coisas acontecem. Então, o meu desejo dessa manhã é que nós possamos encher os nossos corações da glória de Deus. Eu creio que aqui nesse lugar está cheio da glória de Deus, porque eu creio que aqui tem pessoas sérias, pessoas honestas, pessoas que não têm interesses maiores em estar aqui. Eu creio que aqui nesse lugar tem pessoas que querem oferecer o melhor para Deus, o melhor ouro, para o melhor lugar da terra, que é a casa de Deus. Eu creio nisso. E eu quero me dispor a isso. Eu tenho visto em alguns cultos, pastor fazendo tanto apelo
consiga não estar com a gente e evangelizar, e sair, e apoiar os trabalhos. Mas eu creio que se a gente não tiver o nosso coração, se a gente não nos colocar mesmo na brecha e abrirmos os nossos corações para receber aquilo que vem de Deus, aquilo de melhor que vem de Deus, pode até acontecer pela misericórdia de Deus e por outros que estão aqui, que são honestos, que são sinceros, que são fiéis, mas que talvez a nossa estadia aqui nesse lugar é em vão. Talvez eu e você estejamos sentados aqui nesse banco em vão. Só que Deus não quer isso. A construção do templo de Salomão foi um grande marco para a história daquele lugar. A construção desse templo aqui, dessa igreja, vai ser um grande marco na história dessa cidade. Um grande, irmãos. Não vai ser pequeno. Já tem sido grande. Enquanto a gente evangelizava na segunda-feira, a gente comentava que a gente tem um desejo de que a nossa igreja seja uma igreja reconhecida. Hoje, eu vou sendo sincera, eu acho que a igreja do Nazareno é uma igreja reconhecida aqui na cidade, porque eles têm feito um bom trabalho com os jovens lá. Se eu parar qualquer jovem aqui, mesmo que não seja evangélico, e falar, poxa, você já teve na igreja do Nazareno ali naquela programação de segunda-feira? Ele fala, o culto que tem, às vezes vem cantor, eles vão reconhecer. Porque eles têm visão de Deus, visão, vida do reino de Deus, crescimento, visão de crescimento. E eu creio que Deus pode fazer isso aqui também. Quem sabe futuramente essa igreja aqui também vai ser reconhecida como a igreja que atrai adolescentes, que a igreja que atrai crianças, que a igreja que atrai velhas, aquelas senhoras com placas dizendo Jesus te ama no meio da praça. Nós estamos no meio de um bar. Chegamos lá no bar, o Senhor falou assim, pô, já vem eles. Pô, para a gente deixar a gente quietinho aqui, que a gente deixa eles quietinhos lá na deles. Pô, a gente está quietinho aqui, a gente não está perturbando ninguém. Eu sei que isso às vezes amedronta, porque ninguém quer passar por esse tipo de situação, mas isso é obra de Deus, irmãos. Foi para isso que nós fomos chamados. Para que a gente consiga realmente preencher esse lugar aqui, a gente precisa realmente estar cheio da glória de Deus. E quando a gente está cheio da glória de Deus, nada nos assusta. Essas coisas nos assustam. Essas coisas nos amedrontam. Dá coragem, dá ânimo, dá amadurecimento. E é isso que eu queria te desafiar. Que você possa encher o teu coração da glória de Deus. Que você possa querer encher o seu coração da glória de Deus. Para que o Senhor possa trabalhar dentro de você. Para que Deus possa trabalhar dentro de mim. E para que esse lugar cresça. E seja reconhecido realmente como Deus quer. Casa de oração. Lugar santo. Lugar cheio do Espírito Santo de Deus. Amém? Que Deus possa completar no seu coração aquilo que eu não consegui completar. Que Deus te enche de ousadia, de sabedoria e de conhecimento. Porque talvez seja isso que nós estejamos precisando. De mais nada, além de conhecimento e sabedoria vinda da parte de Deus. Amém? Deus abençoe cada um de nós.